Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Olha só o que nós temos para hoje então, o começo do detalhamento do nosso texto. Nós fomos até agora conversando bastante sobre repertório, possibilidades, leituras, inferências, pressupostos, tudo isso que recheia, que dá força para a sua argumentação, tudo isso que pode oferecer diferencial à sua comunicação, falada ou escrita. No nosso caso aqui, especificamente, o que nós queremos trabalhar com mais ênfase é a escrita, não é verdade? Porque é por ela que você será avaliado. Agora, olha só, a gente vai fazendo uma sequência de observações, de análises, de estudos acerca do texto em todos os seus detalhes. Nós vamos trabalhar, claro, nesta aula com a introdução, o comecinho, aquele medo de não sei o que fazer, não sei como fazer, como começar, o medo da folha em branco, né, gente? Então, pegou o tema, chegou à prova, pegou o tema, observou e disse, tá bom, e agora? Como é que eu faço, né? Então, claro, você que está aí do outro lado, que está fazendo sua parte bem bonitinho, né? A gente está trabalhando aqui com todas as possibilidades e você aí fazendo o seu rascunho, a sua observação, o seu trabalho, você não vai ter esse tipo de problema, né? Não vai chegar diante da prova, abrir a proposta e dizer, nossa, como é que eu começo, né? Na verdade, essa pergunta pode se transformar em qual a escolha dos começos que eu conheço eu vou fazer. Então, vamos trabalhar para que essa pergunta se torne mais interessante para você, justamente essa. Qual dos começos que eu conheço, qual das maneiras de começar textos que eu conheço, eu vou querer usar, eu vou poder usar nessa proposta, nesse tema, tá bom? Então, vem para cá, vamos observar juntos, olha lá. Introdução do texto, como começar a discussão, né? Então, quer dizer, às vezes é bem isso, o medo da folha em branco e como espantar esse medo. Então, a gente vai trabalhar com isso agora, tá? Aí, assim, pessoal, eu vou retomando, vou referindo sempre a nossa estrutura do texto, porque ela é importante. É ela que vai ser recheada, né? Com cada trecho, cada elemento, cada discussão que a gente vai fazendo por aqui, tá? Então, vamos lá? Acompanha comigo? Para lembrar, pessoal, a nossa sugestão, tá? Pode ser que você prefira fazer 3, pode ser que você prefira fazer 2 parágrafos, mas a nossa sugestão estrutural, 4 parágrafos que são sempre muito bem-vindos, para se trabalhar introdução, que é a apresentação ao tema, o desenvolvimento e a conclusão, que é a intervenção, né? O nosso momento específico agora é o momento da introdução, tá? É o momento justamente desse começo do texto. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que ter bem claro, ao final da leitura desse parágrafo, o que é que o leitor não pode ter dúvida? Do que é que ele não pode ter dúvida? Bom, de uma série de coisas. Primeiro, qual é o tema de que você está tratando? E de maneira bem clara, gente, bem transparente mesmo. Qual é a tese que você está defendendo? E qual é o direcionamento, né? O direcionamento da tese, quer dizer, para onde, para que caminho você vai, né? Que busca você vai fazer na sequência, no desenvolvimento, né? E o que é interessante, pessoal, é que precisa ter gancho, né? Muito importante, ó, tem que ter gancho com o restante do texto, tá? Por quê? Eu não posso correr o risco de ler uma introdução, de repente ir para o segundo parágrafo e pensar que eu estou começando um texto novo para o mesmo tema. Então, eu tenho que saber trabalhar bem com essa ligação entre as partes. Nós vamos conversar sobre isso ao longo aqui dessa aula. Então, primeira coisa, gente, tem que ter tema, tese e direcionamento. A gente já vai perceber nos exemplos, tá bom? Vai lá, vamos juntos então. Vai lá com o seu caderninho daí e eu vou conversando com você daqui, tá? Olha só.
Eu vou dar alguns exemplos, vou começar com alguns exemplos aqui, pessoal, de textos que de verdade foram considerados ou nota 1000, né, ou muito próximos a isso em Enems anteriores, tá? E daí a gente vai conversar sobre, puxa vida, o que tem de bom nesses textos, né? Que apresentação forte, verdadeira, interessante, inteligente eles têm, da qual eu posso me valer. Né? Eu posso conhecer, entender, imitar e criar meu próprio estilo, não é isso? Então vamos lá. Ó. Veja comigo aqui, ó. Enem 2014, gente, temática era publicidade infantil em questão no Brasil, não é isso? Isso mesmo. Agora vamos dar uma olhadinha lá. Ó. Primeiro parágrafo, então, a abertura de uma redação diz assim: o ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Vamos lá, pessoal. Começou com tudo aqui, né? Começou trazendo uma frase citada aqui do Gilberto Freire. Gilberto Freire, gente, para quem não conhece ou para quem não ouviu falar, olha só, gente, ele vai ter uma série de ensaios que tratam justamente do desenvolvimento da natureza identitária do brasileiro, que vale a pena, tá? Então, se vocês derem uma olhadinha no Gilberto Freire, também ele vai ter esses ensaios, vai ter textos maiores, e ele, né, é o cara que vai tratar da relação, também evidente em outras obras de outras pessoas, mas vai tratar da relação da transição de uma sociedade aristocrata escravagista para uma sociedade democrática, republicana, ou pretensamente democrática e republicana, né? Daí dos 1800 para os 1900 no Brasil, tá? Então, bacana a gente entender um pouquinho, conhecer um pouquinho essas relações via um argumento de autoridade. Então, olha só, ele começa com argumento de autoridade. Alguém aí pode dizer, mas prof, eu não vou me lembrar exatamente da frase que alguém disse, né? E se eu não me lembrar, como é que eu faço? Você faz o que mesmo? Faz discurso indireto, parafraseando, indireto. Em lugar de citá-la, ó, vou pôr aqui, ó, paráfrase. Em lugar de citá-la assim, entre aspas, né, bem direitinho, ou seja, exatamente como ele disse, você poderia escrever o seguinte, ó. O sociólogo Gilberto Freire costumava dizer que, ou ainda, uma afirmação, para a gente não dizer que ele dizia isso repetidas vezes, né, gente? Vamos lá. Uma afirmação feita pelo sociólogo Gilberto Freire de que um país que trata bem suas crianças tem um melhor ornamento para a vida, pode ser o início da nossa discussão sobre publicidade infantil. Então, você pode fazer paráfrases, tá? Não precisa citá-la diretamente, desde que você não distorça o que ele de fato afirmou, tá bom? Mais coisa boa dessa introdução, gente. Vamos lá. Olha só. Vejam que as relações são muito bem feitas aqui, né? Ó, ele copia, ele traz a frase, né, do sociólogo, depois se refere a ela, né? A frase do fulano faz o quê? Deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Bom, se é na maneira como o país trata suas crianças, então é com a infância. Veja aqui a relação, gente, de coesão, ó. Dessa forma, ó, estão vendo? Tá tudo amarradinho, não tem uma frase solta, né? Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos no Brasil. A tese está aqui, gente, tá? Ó, falou em publicidade infantil? Sim, publicidade infantil no Brasil. Aqui está o tema, tá? A tese é de que o excesso, olha só, aqui ó, o excesso dela pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos. Então, tá aí, ó, tema e tese juntinhos, tá?
sendo aí uma bela abordagem relacionando justamente as frases sem que nenhuma delas pareça solta, tá? Bem legal, bem importante fazer isso, tá, gente? Vamos lá. Mais uma introdução? Mais uma, ainda sobre publicidade infantil, lá de 2014, ó. A propaganda é a principal arma das grandes empresas. Disseminada em todos os meios de comunicação, a ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva função. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos, que transformam em sinônimos o prazer e a compra, atingindo principalmente as crianças. Olha só, gente, vejam que é interessante, né? Quando eu digo que o tema tem que aparecer na introdução, não quer dizer, eu não estou querendo dizer que você tem que copiar aquela frase tema ou aquela pergunta tema que está no enunciado, que está lá no comando, né? Então vejam, nenhum dos dois aqui escreveu a publicidade infantil em questão no Brasil, mas os dois deixaram muito claro que a temática que ia ser discutida no texto tinha a ver com propaganda, excessos e criança, né? Então, olha só, aqui ele começa com a generalização, né? Então, ele começa com a generalidade sobre propaganda e vai afunilando até chegar aqui e especificar. Então, generalidade e especificação, tá? Olhem que interessante, né? E vejam que, de novo, a relação, gente, coesiva estabelecida pela pontuação e pelos elementos outros que relacionam as frases é muito importante. Ó, tá vendo aqui? Disseminada. Quem disseminada? A propaganda, ó, a concordância, né? A ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo. Ó, tá vendo? 2 pontos aqui ligando um pedaço a outro. Expor um produto e explicar sua respectiva função. No entanto, olha aqui o que nós temos? Uma ressalva, né? Tá aí, ó. Essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos, que transformam quem? Os anúncios apelativos em sinônimos, o prazer e a compra, atingindo principalmente quem? As crianças. Olha a problemática aí estabelecida, né? Outra introdução, gente, vamos lá? Ó, a Revolução Industrial, ocorrida inicialmente na Inglaterra durante o século XVIII, trouxe a necessidade de um mercado consumidor cada vez maior em função do aumento de produção. Para isso, o investimento em publicidade tornou-se um fator essencial para ampliar as vendas das mercadorias produzidas. Na sociedade atual, percebe-se as crianças como um dos focos de publicidade. Tal prática deve ser restringida pelo Estado para garantir que as crianças não sejam persuadidas a comprar determinado produto. Dá uma olhada, gente, ó, então vai buscar o quê? Elemento histórico, né? Elemento histórico bem conhecido, bem evidente nos currículos de ensino, não é verdade? Ó, Revolução Industrial. Ah, que interessante. Então, vai trabalhar com o que ela repercutiu, o que ela mexeu no mercado, né? Para chegar em seguida a quê? A atualidade e falar das crianças, né? Então, assim, gente, outra coisa importante. Quando a gente começa ou quando a gente põe uma referência histórica no nosso texto, ela tem que ser capaz, ou a gente tem que ser capaz de fazer com que rapidamente ela saia com toda a sua informação, toda a sua força do momento em que ela acontece, seja ele qual for na história, e se concatene, se relacione com aquilo que a gente está afirmando do presente. Porque senão fica uma coisa cindida, com um hiato aí. Eu tenho informação histórica e tenho informação do presente. Tá, e qual é a relação? Bom, aqui a relação está clara. A criação de mercados da Revolução Industrial trouxe para nós, hoje, nos nossos dias, inclusive o enfrentamento da problemática do mercado querer tornar as crianças consumidoras. Aham, então tá bom. Segue lá, mais exemplos, gente. Agora, olha só, essa aqui é de 2015, tá? Essa aqui é da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Desconstruindo ideologias sob a égide da democracia. O preconceito contra o sexo feminino é um problema que assola o cotidiano pós-moderno
sendo inúmeras as formas por meio das quais tal discriminação se apresenta. Seja por meio da violência física, psicológica, sexual ou patrimonial, as mulheres têm sofrido nas mãos de agressores que veem no sexo feminino um elemento frágil. Ideologia que é a completa antítese das democracias contemporâneas, supostamente liberais e igualitárias. Nesse contexto, deve-se discutir a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Vamos lá, pessoal? Eu dizia anteriormente que em nenhum momento, nas outras introduções, o candidato havia reproduzido o tema que aparece lá no comando. Aqui ele reproduziu, mas o fez de maneira concatenada com o restante, não está solto lá no meio. Diz, vou falar disso, tá? Não, tem relação com o que veio antes. Vamos lá? Diz assim. Primeiro, né, gente, esse também vai do quê? Da afirmação mais generalista, tá? Para a especificação. Certo? Ponto a ponto aí, ok? Então, veja, primeiro, vai falar do preconceito contra o sexo feminino. Veja, ele está falando do preconceito, não chegou na violência ainda, né? Agora, o que ele vai especificar? Preconceito é algo mais generalista. Aí diz, bom, tem várias maneiras que fazem a nossa percepção, que promovem a nossa percepção sobre a apresentação dessa discriminação. Daí ele vai elencar, dizer, tem violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Vejam, gente, tudo isso aqui estava nomeado no texto de apoio, num dos gráficos de apoio, tá? Dos gráficos infográficos que apareciam lá como apoio. O que acontece aí? O candidato está sabendo explorar bem as palavras-chave que estão nos textos de apoio e trazer para a sua linguagem, para o seu repertório. Olha que bacana, gente. Isso é bem importante da gente fazer, tá? As mulheres têm sofrido, então, vai lá, Ideologia, ou seja, essa de fazer as mulheres sofrerem nas mãos dos agressores, é a antítese das democracias contemporâneas. Por quê? Porque elas são supostamente, né, gente, liberais e igualitárias. O que quer dizer uma democracia liberal e igualitária? Que todos, independentemente de cor, de gênero, de idade, teriam o seu lugar desde que desempenhassem aquilo que é necessário. Quando a gente olha, pessoal, por exemplo, a diferença de salários entre mulheres e homens no mundo, a diferença média para desempenhar as mesmas funções, a gente percebe que isso não é verdade, né? Que as democracias liberais escondem essa perspectiva. Quando a gente olha a diferença de salário entre negros e brancos, a diferença de ascendência social de negros e brancos, a gente também vai dizer, também aí essa coisa da democracia liberal e igualitária não se evidencia, né? Não se promove. Muito bem. Sigamos lá. Olha só, gente, outra introdução aqui também de 2015, também lá do tema da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Olha que bacana, queria chamar sua atenção para isso. Quando a prof diz aqui que a redação, ela se promove, ela se alimenta do que a gente aprende nas outras áreas do conhecimento, é disso aqui que eu estou falando. Vou contar para você. Simone de Beauvoir foi autora citada numa das questões de ciências humanas da prova do sábado do Enem. E no domingo é a redação, né? Então, na prova do sábado, em 2015, caiu um trecho da Simone de Beauvoir sobre justamente o indivíduo ou a questão do gênero ser uma questão muito mais de escolha do que de determinação de nascimento, né? E ela diz, o indivíduo não nasce mulher, ele se torna mulher. Por exemplo, era um trecho lá de discussão. E foi uma questão bastante polêmica, pessoal. Nossa, como foi repercutida, assim, de maneira, enfática, né? Dizendo, pode falar isso, não pode falar isso, pode falar aquilo, não pode falar aquilo. De novo, a praga ou o benefício das redes sociais trazendo mais possibilidade de opinião e de discussão. E no domingo, então, o que essa pessoa faz? Tendo em vista essa questão e toda essa repercussão, ela diz, tenho intertexto, tenho o repertório da prova de ontem, vou usar. Olha só, como é que a pessoa começa o texto dela? Assim, figuras como Simone de Beauvoir, pensadora francesa,
revolucionaram a discussão sobre igualdade de gênero em escala global, dando grande força ao movimento feminista nas últimas décadas. Inspirada na teoria existencialista de seu parceiro Sartre, Simone propôs que a existência precede a essência, em todos os seres humanos, homens ou mulheres, de modo que a hierarquização ligada ao sexo biológico fosse uma completa convenção social. Apesar disso, no Brasil, o gênero feminino ainda encontra grandes dificuldades a serem superadas, com ênfase na persistente violência contra a mulher. Olha só, o que nós temos aqui, pessoal? Ó, tá começando com um argumento de autoridade, né, no tema, referido inclusive na prova do dia anterior como tal, não é isso? E mais ainda, olha que bacana, pessoal, quando a prof diz assim, ó, a gente aprende, né, imita os outros e cria o próprio estilo. Veja só, o que essa pessoa fez? Ela trouxe para as palavras dela, mas de maneira muito precisa, muito eficiente, a informação que estava no excerto de texto do dia anterior da prova, né? Então, ela não copiou o pedaço lá da Simone de Beauvoir, mas ela trouxe aqui a força da sua própria linguagem, criou o seu próprio estilo, né? Bacana, gente. E depois, o que é que nós vamos ter aí? Olha só, lá no final. Apesar disso, olha a ressalva aqui, né? Olha a concessão aí, quer dizer, tem tudo isso, tem todas essas possibilidades, mas olha a concessão. No Brasil, então, localizou conforme o tema pedia, gente, é no Brasil, então tem que deixar claro que é no Brasil, tá? O gênero feminino ainda encontra grandes dificuldades. Olha a tese aqui, hein? Por quê? Porque existe uma violência persistente contra a mulher. Então, tese e tema estão aqui misturadinhos de novo ao final do parágrafo, tá? Então, bem legal, bem bacana, tá? Joia, joia. Agora, vamos adiante, gente. Mais um aqui, ó. Vamos lá? Aê! Mais uma introdução. Também de 2015, pessoal, também da persistência da violência contra a mulher. Vamos lá. Historicamente, o papel feminino nas sociedades ocidentais foi subjugado aos interesses masculinos, e tal paradigma só começou a ser contestado em meados do século XX, tendo a francesa Simone de Beauvoir, olha aí a galera se ligando no intertexto produtivo, hein? Ó, como um dos expoentes do movimento por igualdade de gênero. Conquanto tenham sido obtidos avanços no que diz respeito aos direitos civis, a violência contra a mulher é uma problemática persistente no Brasil. Olha, gente, o tema evidente aí, né? Uma vez que ela se dá, na maioria das vezes, no âmbito doméstico. Esse fato se deve às dificuldades em denunciar o agressor e à vergonha de se expor e assumir a condição de vítima. Então vejam, olha só, busca o elemento histórico de maneira geral, né? Especifica com a autoridade, identifica tema e tese, tá? Então, muito legal, pessoal, por quê? Porque a gente vai começando a perceber justamente os diferentes estilos de citar, de referir, de começar um texto, né? De intervir com um tema, enfim, né? Muito bem, vamos lá, pessoal, então observando as possibilidades. Agora, olha só, diz o seguinte aqui, ó. É possível exercitar várias formas de iniciar um texto dissertativo argumentativo? Acabamos de ver que sim, que é possível. E olha, gente, eu mostrei para vocês assim, ó, alguminhas, tá? Tem inúmeras e a gente pode criar nosso próprio jeito de começar, tá? Como fazer isso? Fazendo, exercitando, já sabemos, né? Ou seja, eu olhei todas essas possibilidades. Agora, no meu próximo tema, por exemplo, peguei um vídeo de atualidades lá que a prof fez, tá lá aberto lá no canal do Enem, peguei lá uma atualidade, falei, quero fazer uma redação com esse tema, né? Vai lá. O que você vai começar fazendo? Claro, a sua organização de ideias, né? Vai citando, vai referindo, vai percebendo. Mas depois, na hora de começar para valer, depois do planejamento, né? Na hora de começar a escrever para valer, você vai escolher a maneira de começar o texto, tá?
Onde buscar inspiração e exemplos? Já descobrimos também nas redações anteriores, de candidatos anteriores, e onde mais? Na imprensa, gente, claro que sim, né? Nos textos que a gente viu que são grandes fontes de inspiração, ou podem sê-lo, como, o que nós temos aqui? Editoriais ou artigos de opinião. E aqui, gente, tem um artigo de opinião, olha, sobre um tema muito, muito evidente, muito importante, que mesmo que não caia, pessoal, é um tema recorrente para a nossa vida, qualidade de alimentação. O desperdício alimentar no Brasil foi tema da terceira aplicação, da aplicação PPL, feita em 2016, do Enem 2016, tá? Foi desperdício de alimentos no Brasil. Agora, o mau consumo ou o consumo exagerado de determinados tipos de alimentos, os hábitos alimentares horríveis que a gente pode desenvolver durante a vida, também, gente, são uma problemática que a gente precisa discutir. Precisa conversar, precisa transformar os nossos hábitos, precisa, enfim, educar bem as nossas crianças para tal, inclusive, né? Dá uma olhadinha só no que é que diz a Roseli Saião, que é uma colunista de educação, né, de relação professores, crianças e pais. Se deixada livre, criança comerá algo que gosta até passar mal. Está bem difícil para nós, adultos, ter nossa boca sob controle. Justo nós, que deveríamos ter bem desenvolvido e usar sempre o mecanismo de autorregulação, ou seja, a capacidade de conter um forte impulso, seja ele qual for. Ora não conseguimos conter o que sai da nossa boca, ora não controlamos o que entra por ela. E é desse último caso que vou tratar hoje. Olha só, ou seja, gente, desse último caso qual? Olha só, o pronome demonstrativo aqui, gente, é a coesão, né? O que entra por ela, ou seja, do que nós nos alimentamos, né? E como é que nós estamos instruindo nossas crianças para isso? Daí ela vai dizer que a cozinha está em alta. Não é possível zapear pelos canais de televisão, abertos ou fechados, sem passar por pelo menos 3 ou 4 programas de culinária. Aulas com menus e receitas, etc. Né? Então são reality shows na cozinha, competições, aulas, para todos os gostos e bolsos. Muito bem, e daí vai. Ou seja, pessoal, também é uma maneira de começar. Eu trouxe aqui um exemplo de um tema de atualidade, relação do ser humano com seus alimentos e uma problemática que está nos nossos dias. E um jeito aí tratado, a linguagem usada para publicação num jornal, né? Que é a linguagem que a gente tem que perseguir justamente para o nosso texto, tá? Depois, gente, olha lá, o Hélio Schwartzman também é um colunista que sempre aparece na página A2 da Folha. Vale a pena dar uma olhada seguidamente nas colunas dele, ó. Ele diz assim: uma das leis de ferro da política é aquela que assevera que governos que não tenham sustentação acabam caindo. A queda pode materializar-se de diversos modos. Há desde os golpes de Estado clássicos, como tanques nas ruas e tudo, até insurreições populares, como vimos na Argentina em 2001, passando por acordões de elites, assassinatos políticos e mesmo soluções institucionais, como o impeachment ou a destituição judicial. Vejam só, o que ele faz aí? Um panorama, um apanhado com palavras-chave relacionadas a um mesmo tema, né? Então também, gente, é outro aspecto, é outro mecanismo, outro jeito de começar um texto, tá? E aí, uma série de questões, pessoal. Alguém poderá dizer, puxa, prof, mas eu posso começar com um relato? Pode. Ele poderia, por exemplo, aqui, ó, em lugar de citar esses elementos, começar relatando a revolta popular de 2001 na Argentina? Poderia. E daí, depois fazer essa condensação, essa triagem de outros locais, né? Então, pessoal, ó, desafio dessa nossa aula em diante, começar texto com fôlego, buscando os intertextos, buscando o estilo de escrita, ok? Um abração a todos, já já nos vemos falando de mais um pedacinho do texto argumentativo. Um abraço.